Quando o Michael Jackson estava vivo, ele foi usado pela mídia como um tipo de show de horrores ambulante. Ele já não era uma pessoa muito comum. Ele foi privado da infância de viver como uma criança normal para poder ser entretenimento para outras pessoas, inclusive crianças. Aí ele cresceu e virou uma criança no corpo de um adulto, sensível, infantil e muito carente, com muito poder na mão e poder de influência também. Quando ele gastava 1 milhão com um brinquedo novo, aquilo era meio que um pedido de socorro dele. Só que a mídia pegava isso e transformava meio que em matéria sensacionalista para sugar o máximo que dava. Bem, 1 milhão que ele não tinha, né? Porque a Margarida tava falida, né? Porque depois que você passa dos 30 anos, você deixa de ser carne fresca para esse tipo de mundo. E aí a mídia para de tratar você como um talento novo, um talento fresco, alguém relevante. Não sou eu que estou falando, é só olhar em volta que você vai ver isso acontecendo. Ele não tinha emocional para lidar com isso, a mãe dele não estava por perto, o pai dele era um mercenário que desde pequeno tratava ele como uma máquina de fazer dinheiro. E só isso. Tipo, não teve ninguém para educar ele emocionalmente e ajudar ele a ser uma pessoa mais forte para lidar com esse mundo. E ele não teve isso e foi exposto a vida toda a um monte de coisa. Eram julgamentos desinformados, eram olhares curiosos que estavam mais afim de invadir a privacidade dele do que entender ele, o mundo dele, o jeito dele de se expressar. E ele não sabia lidar com isso, era muito claro que ele não estava sabendo lidar com isso. O resultado disso foi um monte de decisões tomada que eu nem sei se foi ele mesmo que tomou, se foi o desespero que fez ele tomar essas decisões, e aí virou uma merda, sabe? Foi desde adotar aquelas crianças, a construir um monte de parque, a fazer um monte de cirurgia na cara, ele foi fazendo assim. E aí ele e a carreira dele tava praticamente respirando por aparelho, sabe? E aí ele decidiu fazer uma tour que todo mundo viu aquilo, e conforme ele ia tentando prometer a tour, desenvolvendo a tour dele, o pessoal ainda continuava tratando ele como um show de horrores, como uma criatura nojenta, como uma coisa assim, sabe? Pra você zoar, pra você ver de longe ou tentar ver de perto, só que de um jeito ruim. E aí, ele morreu e mudou. Enquanto ele estava vivo, era lucrativo zoar ele, acabar com ele. Depois que ele morreu, virou lucrativo fazer homenagem a ele. Ele virou herói para as pessoas que tratavam ele como um tipo de monstro. Aquelas pessoas que não perdiam uma oportunidade para fazer uma matéria sensacionalista sobre ele estavam lá fazendo homenagem a ele. E um monte de gente virou fã do dia pra noite. Cadê o pai do Michael quando ele estava entrando em crise na mansão fria dele? Cadê os amigos dele quando ele também estava entrando em crise sozinho? Cadê a mídia quando dava para poder chegar perto dele, entender ele, fazer uma matéria que dava para entender sobre ele? Cadê essa galera? Não tava lá a vida todinha dele. Chegou, morreu, todo mundo apareceu para fazer homenagem. É um fenômeno que não acontece só com ele ou não só com artistas, acontece com pessoas normais também. Lembra do MC da Leste? Não é a mesma pessoa do Michael, mas assim, o MC da Leste, enquanto ele estava vivo, ele não era lá uma pessoa muito admirável. Ele tinha várias ligações negativas e isso foi um dos motivos dele morrer, porque ele estava num meio que era muito tóxico. Quando ele morreu, ele ganhou um monte de homenagem de gente assim que nem sequer ouvia funk, ou nem sequer ouviu algumas músicas dele, ou só ouviu as músicas ruins dele, de falando sobre bandidas, essas coisas. E o pessoal lá homenageando com toda a força possível. Ele era uma merda de pessoa enquanto estava vivo. Depois que morreu, virou tipo um anjo. Aconteceu mesmo com o Charlie Brown também, vocês lembram disso? Um monte de gente que não curtia a música dele, ou curtia o estilo dele, ou nem sequer tivesse escutado as músicas dele, no máximo escutou aquela música que foi abertura da Malhação. O cara bateu as botas cheias de pó dele e todo mundo foi elogiar ele. E ainda fica elogiando ele quando faz o aniversário da morte dele, o aniversário dele lá. A pessoa nem conhece ele fazendo homenagem porque ele era famoso. Tipo, não importa o quanto a pessoa era odiada na vida dela enquanto ela estava viva, ou se a pessoa não conhecia quem era aquele artista enquanto ele estava vivo, se a pessoa morreu, ela vira tipo de um herói. Morreu, foi perdoado, independente do que você fez ou do que você não tenha feito. Rola até com bandido. Quando um bandido tá vivo, todo mundo quer matar ele, todo mundo quer exterminar ele. Aí morreu, o discurso muda, tipo, não vamos mais criticar a pessoa,
por causa que agora Deus cuida disso, esse tipo de coisa. Isso é sim hipocrisia, sabe? Não usando uma palavra difícil que eu não conheço, é realmente hipocrisia aqui. Porque muita gente usa essa palavra sem conhecer, só dizendo. Tipo, isso é sobre como o luto comove as pessoas, entre aspas, assim. Bom, primeiro que morte é um assunto complicado. Um monte de religião quer explicar o que acontece depois da morte ou antes da vida. Só que a coisa é que ninguém voltou da morte para explicar o que acontece lá. Então é uma incógnita. Ninguém sabe o que acontece ali. Mas o que a gente sabe é que depois que a pessoa morre, acabou, sabe? Ela se fudeu praticamente, porque acabou a história. E isso faz o assunto ser complicado. Por causa que a pessoa não vai estar aqui para ouvir as críticas ou para pagar as dívidas dela. Ela morreu, ela não tá mais aqui para isso. Tipo, se você critica ou se você acusa uma pessoa que morreu, ela não vai estar aqui para poder se defender ao menos. Se ela deixou dívidas para trás, você não vai poder cobrar ela porque ela não tá mais aqui. Então, o assunto dela meio que morreu. O que ela fez, o que uma pessoa faz, fica vivo para sempre, enquanto as pessoas que conviveram com ela estão vivas, sabe? Fica tipo enraizado, a árvore morre, mas as raízes continuam em pé. Tudo que você faz durante a vida tem um peso, dependendo do que você faça, e isso fica na história. Se você prejudica, ou se você ajuda, ou se você inspira alguém, isso fica na história. Tipo, o Michael Jackson praticamente criou uma geração de pop, assim. Todos os cantores que vieram depois dele, praticamente, sabe, usam ele como base. Ele criou pop, praticamente. Ele morreu, só que as coisas que ele fez continuam vivo. Dá pra criticar o que ele fez ou o que ele não fez e tal, mas a pessoa em si morreu. Só que quando você condena uma pessoa que morreu, as únicas pessoas que sentem e que escutam isso são os familiares que já estão sofrendo pela morte da pessoa. Só que é hipocrisia você demonstrar um sentimento por alguém que você não sente nada, que você não conhece, apenas por pressão social ou por aceitação social. Se você realmente não era fã da pessoa, se você realmente não era um amigo ou não fazia parte da família, ou se você nem sequer conhecia a pessoa, você não sente nada pela pessoa, você não... Tudo bem você sentir compaixão para quem ficou, para os familiares que estão sofrendo, mas sentir por uma pessoa que você nem sequer, sei lá, teve contato com ela, é tipo muito forçado. Então para de mentir para ficar bonitinho na foto, para poder olha como eu sou sensível. Você não é sensível, você não tá sentindo isso. Mas isso mostra uma coisa muito interessante sobre a sociedade. Você quer ser perdoado independente do que você tenha feito? É só morrer. Você quer que as suas dívidas sejam pagas? É só morrer. Você quer ser amado? É só morrer. Isso é macabro, por causa que isso mostra que as pessoas elas não vão parar para escutar o seu lado enquanto você estiver aqui para poder se defender. Mas elas vão parar para escutar você, entre aspas, quando você não estiver mais aqui. Isso é estranho sobre a sociedade.